Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor ressuscitou. Aleluia, aleluia. Verdadeiramente ressuscitou. Aleluia, aleluia. Esta é a grande verdade que a liturgia de hoje está nos indicando. Cristo vive, Ele está no meio de nós. E a sua ressurreição, ela nos revela que Deus, Ele não abandona os seus. Ele não abandona nenhum de nós. É isso que essa liturgia está querendo nos dizer. A cena que o Evangelho nos apresenta hoje traz os sinais concretos que Jesus venceu a morte. 3 sinais: a pedra rolada, os lençóis postos no chão e o pano que estava sobre a cabeça de Cristo dobrado num lugar à parte. Esses 3 elementos dizem às testemunhas que algo aconteceu, mas eles não estão compreendendo o que aconteceu. A indicação do Evangelho de que Maria Madalena fora ao sepulcro quando ainda estava escuro, não se trata apenas de um detalhe. Escura também era a compreensão deles daqueles fatos. Ela e todos os outros estão na escuridão, estão perdidos, estão desorientados, inseguros, com medo e sem esperança. Aqui poderia ser um retrato da nossa sociedade de hoje. Uma sociedade perdida, desorientada, insegura, com medo e sem esperança. É a imagem de Maria Madalena. É a imagem de muitos de nós. Esta desorientação de Madalena está expressa nas suas palavras aos apóstolos. Tiraram o Senhor do túmulo. Notem, ela não anuncia a ressurreição neste primeiro momento. Ela pensa que sumiram com o corpo de Jesus. Ela não pensa em ressurreição, ela pensa em roubo. A desorientação dela é tão grande que ela pensa que alguém roubou Jesus. Por que pensar em roubo? Quem
em sã consciência pensaria que alguém poderia querer um corpo morto? Um defunto. Alguém aqui se interessa em levar um defunto para casa? Por que Maria Madalena pensa que roubaram Jesus? Isso parece um absurdo. Mas Maria, ela não está raciocinando com a lógica do mundo. Ela está sentindo com o coração de quem amou. Ela perdeu quem ela amou e agora ela teme perder até o consolo da memória. Para quem ama, perder o corpo de alguém que se ama é uma nova morte. Talvez você conheça alguém que perdeu alguém e o corpo nunca foi encontrado. Que tristeza que é não poder ter o corpo de alguém que se ama. Madalena, então, ela pensa em roubo porque ela não quer perder a memória do seu Senhor. Ela pensa em roubo porque a única lógica possível para ela naquele momento era a dor. Porque dentro daquilo que ela conseguia compreender, um túmulo aberto só poderia significar profanação. Não poderia ter outro significado. Porque o coração dela ainda não conseguia acolher o milagre da ressurreição. Porque às vezes o amor, quando mergulhado no meio do luto, ele só consegue imaginar o pior. Não é verdade? Quando nós estamos mergulhados na angústia, na dor, a gente só consegue pensar no pior. Ela pensa no pior. Roubaram o meu Senhor. Mas notem esse detalhe importante. Ela não diz que roubaram o corpo. Roubaram o meu Senhor. Onde puseram meu Senhor? Que amor extraordinário Maria demonstra para com Jesus. Hoje nós vamos batizar duas Marias, né? A Ana Maria e a Maria Eduarda. Que elas amem Jesus como Maria Madalena. Que elas busquem Jesus como Maria Madalena buscou. É isso que nós vamos pedir a Deus nesse batismo. Isso será verdade na vida das Marias, na medida que for uma verdade na vida dos pais e na vida dos padrinhos. Que as Marias vejam vocês buscando Jesus, querendo encontrá-lo, não encontrar um defunto, mas um Jesus vivo e ressuscitado. Mas agora notem, meus irmãos, que a possibilidade de um roubo, ela é desfeita pelos outros elementos que aparecem nessa narrativa constatada por Pedro e João. Pedro, para frente como ele era, ele entra no sepulcro e inspeciona o que está acontecendo. E o que ele vê ali? Lençóis postos no chão e o pano que estava sobre a cabeça de Jesus dobrado num lugar à parte. Esses sinais fazem pensar que não houve roubo. Que ladrão teria a delicadeza de juntar o pano que estava no corpo de Jesus, tirar o pano da sua cabeça, dobrar e colocar do lado, bem bonitinho? Que ladrão mais, cordial, educado. Normalmente quando o ladrão entra, ele arromba e deixa uma bagunça, Esses sinais do pano dobrado, esses sinais do lençol ali no chão, e lembrem-se que José de Arimateia e Nicodemos, quando descem o corpo de Cristo da cruz, eles untam o corpo de Cristo, com mirra, que é um produto para que o tecido pudesse secar no corpo do defunto,
Então imagine o ladrão tendo que tirar esse pano das feridas do corpo de Jesus. Ele não ia fazer isso. Então o pano no chão, dobrado, colocado à parte, é sinal de que de fato Cristo ressuscitou. Ele não foi roubado. Pedro, como Madalena, não crê de imediato. De Pedro não se diz que acreditou de imediato. Depois, os outros relatos dos evangelhos vai mostrar para nós as outras aparições. Foram necessárias outras aparições para que Pedro pudesse crer. Mas de João, o evangelho de hoje diz que sim, ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou de imediato. Ele percebe que a morte não pôs fim à vida. Ele consegue ver naqueles panos dobrados o significado da ressurreição, onde nada parecia fazer sentido para João, que muito amou o Senhor também, tudo ali fazia sentido. Pois bem, quantas coisas na nossa vida parecem sem sentido. Parece que uma coisa não bate com a outra. É nesse momento que nós somos convidados a alimentar em nós esta fé de João, depois a fé de Maria Madalena, a fé de Pedro, dos demais apóstolos, que creram quando tudo parecia perdido, que creram quando tudo não fazia sentido, não tinha significado. Então, celebrar a Páscoa é ter essa certeza de que a morte não tem a palavra final. Cristo venceu a morte. É isso que nós cantávamos na noite de ontem. Ele venceu a morte. E nós somos chamados a participar deste mistério de ressurreição. Somos convidados a fazer ressurreição também, a viver esse mistério. E isso se dá, meus irmãos e minhas irmãs, pelo batismo que nós recebemos. O batismo é ser mergulhado na paixão, morte e ressurreição do Senhor. É o sacramento que torna realidade esse mistério. Por ele nós nos tornamos novas criaturas. Esse é o sentido moral desta celebração. Nós, uma vez batizados, somos chamados a viver como batizados. A viver como criaturas novas. Então que essa verdade do Evangelho de hoje possa nos ajudar a mergulhar nesse grande mistério que é fonte de alegria verdadeira. Hoje é o dia mais importante na vida da Ana Maria. É o dia mais importante na vida da Maria Eduarda. Porque elas se tornarão, por essas águas, filhas de Deus. Não tem alegria mais grandiosa do que essa. E nós poderemos juntos, vivendo esse rito do batismo, renovar em nós também essa experiência batismal. Essa alegria da ressurreição, a alegria da Páscoa.